Em março de 1996, no Jardim Zanelato, foi fundado Marista Escola Social e Municipal São José. A chegada da instituição marcou o início de um novo capítulo para a comunidade, levando educação e renovando esperança entre os jovens da região. Com a jornada ampliada, a escola passou a oferecer atividades no contraturno escolar, promovendo oficinas que fortalecem o aprendizado e o desenvolvimento integral dos estudantes. Foi nesse ambiente que surgiu o projeto TVQ, criado por alunos para alunos, incentivando o protagonismo juvenil, por meio do jornalismo jovem, dando voz e espaço para que os alunos contem suas próprias histórias. A gente começou em 2010, em 2011, os estudantes do projeto de rádio começaram a pedir um programa de TV. E daí até na época o Igor, né, ele sugeriu, Ed, vamos fazer um programa de reportagem, ele e a Bianca. Daí eu disse assim, cara, vamos esperar um pouquinho, né, eu vou conversar com a direção da escola, vou escrever um projeto para que a gente possa começar. Daí a gente foi fazer uma apresentação de teatro numa creche aqui no Morar Bem. E quando a gente chegou na apresentação da peça, os meninos começaram a entrevistar toda a galera ali que estava assistindo o espetáculo, né? E ali eu acho que foi o primeiro insight assim, de a gente começar um projeto de TV. Acho que a ideia do TVQ ela foi muito natural. A gente tinha já alguns projetos na época, né? Isso por volta lá de 2010, 2011 já tinham projetos com o professor Edmilson, né? No teatro, já tinha rádio, já tinha projeto de violão. E numa dessas caravanas do teatro que a gente fazia pela comunidade, a gente pensou, por que a gente não pode gravar o que a gente está fazendo? Por que a gente não pode colocar o que a gente está fazendo em algum lugar? E no boom, ali, né, no início do boom do YouTube, ali por 2012, a gente pensou, acho que a gente pode criar um canal na internet, criar um canal no YouTube para colocar aquilo que a gente está fazendo. De maneira despretensiosa, a gente não sabia editar, a gente mal sabia gravar, mas era algo que a gente foi nutrindo ao longo do processo. Meu primeiro contato com o TVQ, ele aconteceu por conta da rádio e do Edmilson. Chegar na escola e ver um lugar com um aluno e que tocava música, isso já deixa você muito curioso, né? Então, um dia eu cheguei lá, aí perguntei pro Edmilson, ainda era muito pequeno, como é que fazia para participar, tá? O Edmilson, daquele jeito dele, já me chamou para mostrar como é que era, convidou para participar das aulas, e então, a partir da rádio que eu acabei conhecendo o TVQ e participando das atividades. Eu comecei primeiro no violão, e aí o Edmilson, que também coordenava o violão, ele decidiu então criar, né, o TVQ. E aí eu lembro que eu tinha ali uns 9, 10 anos, e foi na salinha de informática, o primeiro TVQ assim da vida, e eu fui convidada, né, porque como a gente já fazia parte ali dos pupilinhos do Edmilson, a gente já foi convidada ali para participar desse novo projeto. Eu lembro do TVQ sendo anunciado na sala de aula e eu queria muito participar, mas eu ainda estava no Fundamental 1, né? Então foi nessa virada ali de Fundamental, quando eu entrei no 6º ano, que daí eu era um pouco mais velha, minha mãe deixava eu participar um pouco mais, então ali eu que me introduzi e fiquei até o 3º. O meu primeiro contato foi quando eu estava vendo que tinha uma rádio na escola, tocava música, e eu achava muito interessante que os alunos que colocavam aquelas músicas. Então eu fiquei muito interessado, tipo, o que é isso? Mas não era exatamente o TVQ. Mas aquilo já me deu um gatilho para descobrir o que eles estavam fazendo ali dentro. Então, quando eu vi que eles estavam mexendo com câmeras, com algum tipo de entrevista, com jornalismo em si, aquilo já me cativou. Tipo, será que é uma coisa que eu posso gostar? Na época eu gostava de tentar várias atividades extracurriculares na escola, então eu passava por várias, e aquela era uma que eu ainda não tinha passado, que eu ainda não conhecia, não sabia como é que era. Então quando eu tive esse primeiro contato, vendo o pessoal mexendo com câmera, fazendo entrevista, aquilo me cativou a pensar, e se eu tentar fazer aquilo dali? O que eles estão fazendo? Será que é divertido? O que eu vou descobrir?
Então foi ali que eu tive meu primeiro contato com a TVQ. O primeiro contato com o TVQ foi aqui no Marista, passando ali pela rádio, vendo as pessoas gravando, eu acabei criando um interesse para saber mais sobre o projeto. Porque o nome é TVQ. A sigla vem da expressão Te Vejo na Quinta. No início do projeto, todos os vídeos produzidos pelos estudantes eram postados sempre às quintas-feiras. E o nome acabou virando uma marca. Mais do que uma simples sigla, o TVQ simboliza o encontro e a troca de ideias, e o protagonismo juvenil através do jornalismo feito por quem vive a realidade da comunidade. E daí a gente começou ali com um grupo de 6 estudantes, primeiro 6, depois ampliou para 8. Um projeto piloto do TVQ. TVQ é o canal da galera na web. Ainda aprendendo, né? Os estudantes logo criaram, né? E o Igor foi um dos estudantes assim, que eu acho que foi fundamental, porque ele gostava tanto da comunicação que ele criou logomarca, vinhetas, jingle. Um dia ele chegou aqui me apresentando um monte de coisa e dando uma cara para um projeto que, né, as crianças foram se apaixonando e aí a gente foi construindo aos poucos. No ano seguinte, nós já tínhamos 50 estudantes participando do TVQ. E daí cada ano ia ampliando, né? E daí a gente foi criando quadros também para o projeto do TVQ. E no início a gente fazia chroma key, né, que é aquele fundo verde que a gente troca na edição. A gente pirou muito na batatinha, né, para fazer a história sair do papel. E as conquistas foram vindo ao longo do tempo. Então, depois, acho que do segundo programa, a gente já tinha mais ou menos uma ideia do que era o formato que a gente queria. Era um formato que mesclava entretenimento com jornalismo. Então, quem acessava o canal tinha entrevistas, tinha conversas, quadros, enfim, a semana inteira. TVQ ele influenciou minha vida e meus caminhos, primeiro porque eu era uma pessoa que eu tinha muita vergonha. Então, eu era muito introspectivo e tal, e o TVQ, ele me ajudou de duas formas principais. Eu acho que tanto com o treinamento, para você falar em frente às câmeras, como também com a questão de socializar com a escola, né? Com os colegas que participavam do projeto, com os colegas que às vezes eu entrevistava, com os professores e outros colaboradores da escola. E aí depois com o TVQ eu comecei a desenvolver melhor a minha timidez, então eu comecei a fazer mais amigos, eu comecei a ser mais comunicativa, a perder a vergonha de câmera, de falar com as pessoas, sabe? E eu acho que isso me moldou muito para a pessoa que eu sou hoje, assim. Influenciou muita coisa na minha personalidade, naquela curiosidade de querer saber tudo, de sempre perguntar o porquê, onde, como, quem. E isso em tudo. Hoje eu faço enfermagem, graduação, e a gente acha que por ser alguma coisa da saúde, né, a gente acha que enfermeiro cuida ali só de medicação e pacientes, enfim, mas enfermeiro, a gente trabalha muito a parte da comunicação, porque sem comunicação, sem uma boa comunicação, eu não consigo manter um vínculo com o meu paciente. Só que principalmente o que mais me marcou foi o TVQ. Foi ali onde eu aprendi a me comunicar, foi onde eu aprendi a conversar com as pessoas. Quando eu era mais jovem, eu não conseguia me comunicar direito, expressar o que eu queria. Então, lá dentro do TVQ, eu aprendi, como que eu consigo entrevistar uma pessoa, como que eu consigo fazer uma pergunta, como que eu consigo ser um pouco mais objetivo e mais claro nas coisas que eu quero dizer. O TVQ influenciou a minha vida em todas as áreas, desde a parte social até a parte pessoal mesmo, em questão de valores, de princípios, de olhar tudo de uma forma mais ampla, olhar para a sociedade. Na comunicação também me influenciou muito. Eu era uma pessoa muito travada, digamos assim, para falar, para me comunicar com outras pessoas, e o TVQ me desenvolveu muito para essa parte, que é o que conta muito na minha vida hoje em dia. Da turma do TVQ, a gente não tem só jornalista, pelo contrário. Muitos escolheram outras profissões, né? Hoje que eu vejo assim, quem segue mesmo, né, a Emily, o Igor e o Heitor, né, que vivem essa questão assim, da comunicação, da publicidade, né, e hoje estão engajados apresentando. Mas a gente tem enfermeiras, né, a gente tem administradores, contadores, né, entre outras profissões. Então, né, é muito legal a gente ver a nossa rapaziada, né, hoje no mercado de trabalho se saindo super bem, se comunicando super bem por conta de um projeto. Eu acho que a melhor memória é do primeiro programa.
a melhor memória é do primeiro programa, de a gente gravando, preparando um programa de 10, 15 minutos, a gente na sala de informática, cada um fazendo seu quadro, como uma redação de jornal, e pensando em gravar isso, né? O tanto que eu tenho para mim a imagem clara que eu entrevistei o irmão João Batista durante uma participação que ele fez aqui na escola, se não me engano, acho que era até uma missão solidária, não me recordo do evento, que ele veio, e eu me lembro que a gente gravou na sala de informática, eu coloquei a câmera, e aí eu fiquei de frente para ele, fiquei nervoso, e acho que essa é a minha melhor lembrança. Né? São tantas, mas eu acho que tinha um quadro muito legal que a gente fazia no TVQ, que se chamava TVQ na Cozinha. E aí ele era uma organização enorme que a gente tinha que fazer, tinha que conseguir uma casa, que tivesse gente ao meio-dia e que aceitasse receber a gente, e a gente ia lá fazer um almoço, né? E aí eu lembro uma vez que a gente fez na minha casa, e aí foi muito legal, porque foi meus colegas lá em casa, aí a gente cozinhou com a minha mãe, fizemos comida, almoçamos, enfim. Acho que é uma das experiências melhores assim, que eu tenho com o TVQ. E a gente foi no evento, e aí foi eu e mais 2 colegas, e o diretor na época também. E aí a gente almoçou fora, assim, e foi muito legal. A gente conheceu vários estandes, a gente pegava brindes de tudo, assim, e a confiança que o Ed tinha na gente, assim, de poder se planejar, de fazer as perguntas, de poder entrevistar, assim, acho que foi muito legal, muito marcante. Olha, se eu puder falar, é a parte que a gente saía de carro com o nosso professor, o Edmilson, e a gente, assim, eram 11 alunos dentro de um Palio, e a gente ia, assim, por tudo, e era risada, e a gente, sabe, aquela coisa, assim, de adolescente que tu não tem que se preocupar com amanhã. Isso, assim, hoje em dia eu sinto muita falta disso, porque a gente começa a ficar adulto e a gente tem muita responsabilidade. Então é trabalho, faculdade, vida adulta, paga boleto, enfim. E o TVQ era uma coisa assim que a gente fazia o nosso trabalho ali, mas a gente fazia brincando, a gente fazia rindo, a gente só dava risada, e era muito gostoso, porque assim, tinha dias que eu estudava de manhã, começava o TVQ 1h da tarde e ficava até 10 horas da noite na aula, na escola. E isso porque a gente não queria ir para casa, a gente queria ficar. Então, essas risadas, assim, sabe? Esses momentos que a gente sempre vai ficar na memória. E aí teve parte, né, que a gente foi para Curitiba, a gente foi também no Missão Solidária, conhecer a comunidade, visitar as famílias nas casas, a gente cobrindo eventos, teve aqui na cozinha, que foi, assim, muito bom. E eu acho que é mais isso, essas memórias, né? A minha melhor memória do TVQ foi lá em Florianópolis, quando a gente foi na Câmara dos Vereadores, que teve alguns debates sobre algumas leis, e principalmente a minha melhor memória foi porque a gente pôde se posicionar como pessoas e como também estudantes, que a gente estava lá representando a escola e como TVQ, fazendo algumas filmagens, entrevistando algumas pessoas. Então lá foi uma das memórias mais legais que eu tive, que a gente saiu totalmente da rotina. Mala do Edmilson, porta-mala do Edmilson, acho que todos os dias, todos os momentos que a gente estava ali dentro da rádio, que a gente estava aprendendo sobre política, que inclusive é uma coisa que a minha mente, assim, ficou muito aberta. Eu não entendia nada sobre isso, e ali eu pude aprender sobre isso, pude aprender sobre questão de vulnerabilidade, como ajudar as pessoas. Então, todas as rodas de conversa que a gente teve, eu acho que foi um dos momentos mais marcantes. O Te Vejo na Quinta completou 10 anos em 2022. E mesmo estando em uma pausa nos últimos 3 anos, continua vivo na memória e no coração de todos que fizeram parte dessa história. Porque o TVQ nunca foi apenas um projeto. Foi um espaço de aprendizado, de fazer amizades e de muito protagonismo juvenil. Todas as risadas, os choros e as despedidas e os aprendizados ficaram marcados para sempre em quem viveu essa experiência. Uma lembrança linda que segue inspirando quem acredita no poder da juventude e da comunicação. Afinal, o TVQ sempre foi e sempre será. O TVQ, o canal da galera, na web. Um amor tão grande que nem cabe no peito. O dos jovens.
amor nos faz maior.